Boa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar hoje, 22 de outubro de 2024, terça-feira. Hoje a palavra que me veio muito hoje o dia todo foi sobre fé. Uma palavra simples, né? Terminei a celebração da palavra aqui mais cedo. E agorinha, né? Mais cedo um pouco. E a palavra de Deus hoje, o Evangelho do dia de hoje, que é o mesmo Evangelho do mundo todo, Jesus está falando na passagem de hoje em Lucas, dizendo assim: ai, se nós vivêssemos esperando que Jesus podia chegar a qualquer hora. Eu estou ouvindo muito falar da vinda de Jesus, que está próximo, eu vim ouvir falar há muito tempo, mas dessas vezes tem muitos sinais. E aí eu te pergunto, será que se Jesus vier agora, será que a gente está preparado? Na palavra fala assim que a gente tem que ser que nem luz acesa, uma luz, o tempo todo esperando Jesus bater na porta e a gente já abrir e esperar a vinda de Jesus. A gente não gosta de falar muito isso porque a gente não gosta de falar sobre a morte, né? Mas a vinda de Jesus é a morte. Jesus venceu a morte. Ele ressuscitou. Foi o único que ressuscitou, né? Por isso que a gente acredita muito em Jesus. E até mesmo as pessoas que estudam, que vão achar um erro na Bíblia, não acham. E fala assim, o que aconteceu na Bíblia realmente foi fato. A ressurreição teve milhares de pessoas oculares que passaram a ver de boca em boca ali tudo, e visão, né, ocular, testemunho ocular, que viu que Jesus andou e ressuscitou. Então, ele ressuscitou, então ele venceu a morte. E a todo momento a gente precisa vencer a morte. O que é vencer a morte? É não ter medo da morte. E como é que a gente faz para não ter medo da morte? É a fé. O que é a fé? A fé é a gente acreditar que a qualquer momento Jesus pode estar voltando. Isso pode ser um clichê, pode ser o que for. Mas a gente não sabe nem quando a gente vai morrer. Então a gente tem que estar o tempo todo preparado. E hoje eu vou te falar agorinha, hoje, nessa palavra, sobre como a gente faz para aumentar a nossa fé. Como faz para continuar seguindo a fé. Eu vou te falar agora. A fé, ela é uma coisa que não pode ser individual. A fé é uma coisa coletiva. A fé, você precisa ter a fé no povo cristão. Todos aqueles que tentar viver o Evangelho, né, são aqueles que vão conseguir esperar a vinda de Jesus com fé, sem medo, a qualquer momento. Como é que você faz para viver a fé coletiva? Por isso que existe a oração, uns rezando pelos outros e uns acreditando nos outros. Deixa eu te falar aqui uma coisa bem séria. Você sabe quando uma pessoa ela realmente gosta de você? Você sabe como você pode perceber se essa pessoa que você escolheu para a sua vida é realmente a pessoa que te ama? Quando ela começa a olhar em você as suas qualidades. Quando ela começa a olhar mais qualidades do que você acha que tem. Isso aí é o que a gente precisa estar olhando nas pessoas. Para a gente saber que a gente está na fé, para a gente saber que a gente está no caminho da fé, porque a única coisa que alimenta a fé, além de ouvir o que você está ouvindo agora, palavra de Deus, Jesus falando para a gente esperar, estar preparado o tempo todo, 24 horas, vou falar daqui a pouco nisso, para a gente estar o tempo todo em comunhão com Deus, sendo amigo de Deus, pedindo a Deus, ao Espírito Santo de Deus ser nosso amigo, e para a gente estar preparado, para a gente aumentar a nossa fé, quando a caridade é o auge da fé. Então a caridade é você olhar o lado bom das pessoas. Não tem aquela mãe que ama o filho. Pode estar o filho na pior coisa que tiver. É na droga, é na pior, mas ela olha o lado bom daquele filho e fala, ele tem alguma coisa, e tem mesmo. Hoje eu conversei com uma pessoa que muita gente já não acredita em mim. Eu falei, cara, eu acredito em você, cara. Eu acredito que você vai conseguir, porque eu estou conseguindo hoje
por oração, milagre de Deus, você também vai conseguir. Então eu realmente acredito que todos podem conseguir sair essas vidas de pecado, né, de pecado de drogas, de bebida e tudo. Então, enfim, para não sair muito do contexto, você precisa testar, treinar. Você precisa treinar a sua fé. E a fé você vai treinar a partir da caridade, que é o amor maior. Por que que a mãe que tem um filhinho sabe quando ele está doente, o marido não sabe? Mas a mãe sabe. Não, eu nunca nem ouvi ele tossindo, mas a mãe sabe. Leva lá, a pediatra vai lá e fala, realmente ele está tossindo, está com pneumonia. Quando o médico não acha que não vai dar jeito, a mãe acredita, a mãe tem fé, a mãe ama, porque a mãe ama. O amor faz aumentar a fé, você está entendendo? Como é que você faz para ter esse amor dentro de você? O que é o amor? É o Espírito Santo de Deus. Como é que você faz para ter o Espírito Santo dentro de você? Evitar situações de pecado. O Evangelho fala, Sermão da Montanha fala, eu já falei isso, vou falar de novo para você. Primeiro, você tem que buscar agradecer a Deus e ser feliz. O Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo da felicidade. Segundo, você precisa ler lá o Sermão da Montanha 567 e algumas outras passagens bíblicas que falam, se seu olho está atrapalhando, arranca. É o treinamento, cara. Se você está olhando, está pecando, está julgando, está vendo alguma coisa pornográfica, ou você está julgando, ou você está vendo e está levando você a pecar, arranca o teu olho de lá, tira o olho de lá, entendeu? Se os seus pés estão caminhando no caminho errado, não vai lá. Tira seus pés de lá, está no Evangelho. Então não vai lá, você vai lá sabendo que lá vai ter pecado. Entende como é que é? Amar aqueles que te odeiam é difícil, mas Deus ama a todos. Desde que você não esteja no pecado, Deus está te amando. Ele te ama o tempo todo. Mas se você estiver em situação do pecado, o Espírito Santo de Deus não fica ali. Fica só esperando você sair daquela situação de pecado, pedir perdão e agradecer e continuar. Então, você sabe que você tem uma fé, meu irmão, quando você tem um foco. Esse foco é quem? É Jesus. Olha, não é fanatismo, é a realidade. Você precisa ter um foco. Você tendo foco, aumenta a sua fé. Por quê? Porque cai 10 mil à direita, mil à esquerda, você continua. Os dados inflamados do inimigo, quando fala na armadilha, na armadura do cristão, em Efésios 6,10, bate os dados inflamados tentando pegar você aonde? No nervosismo. Você ficou nervoso, já tem coisa errada. Então você tendo foco, eu vou seguir, não vou desistir enquanto eu nunca vou desistir. Eu vou querer continuar fugindo desses pecados. Para quê? Para o Espírito Santo agir. Aí eu te falo, meu irmão, a única forma que tem de você combater tudo isso é com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Não tem outro jeito. Você tem que sair das situações de pecado, principalmente pecado mortal e tudo. Você, se for da igreja católica, você confessa ao padre, né? Você precisa ficar na graça. O que é ficar na graça? É você ficar longe de situações de pecado. Se você está em situação de pecado, você sai agora. Agora, pede perdão a Deus agora. Entendeu? Pede perdão à pessoa. Se você não conseguir pedir perdão à pessoa, pelo menos perdoa a pessoa para tirar essa coisa ruim de você, essa raiva, esse ódio. E aumentando esse treinamento do dia a dia, porque é um dia a dia, cara. Deixa eu te falar uma coisa, que você vai aumentar a sua fé é no dia a dia. É no trabalho que você está fazendo, é lavando uma louça. Em qualquer trabalho que você fizer no mundo, qualquer trabalho que você fizer, você tem que fazer com amor. Você tem que fazer como se fosse o melhor. Dar o seu melhor naquele trabalho. Você está fazendo? Tá. Vou te falar uma coisa aqui. A vida é feita de fases. Você está passando por uma fase agora. Segura a onda, que a sua fé vai aumentar. E junto com a fé vem o quê? A humildade. Você passa por humilhações, está passando por situação difícil, você está passando por qualquer tipo de situação, você vai aumentando a sua força, que você está conseguindo passar, sua fé vai aumentando, e você vai passando, aí você vai criando o que? Humildade, que você está sendo humilhado, várias coisas que você nem está errado, deixa para lá, continua que nem Jesus. Quem é o rei da fé? Jesus. Jesus Cristo. Ele foi a pessoa que mais teve fé, ele foi deixando para lá e foi continuando, e só falando de Deus, e falando que o reino de Deus não era aquele reino da terra, e as pessoas não entendiam, né?
E ele continuou. Então para você ter fé, você tem simplesmente deixa acontecer, está passando por uma fase, é só uma fase, daqui a pouco vai melhorar essa fase, porque é assim, por fase de deserto, de silêncio, de escuridão, e essa fase passa. Aí você dá uma reforçada e continua. Mas é todo dia, cara. Todo dia você acordar e falar, Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Hoje o que tem, o que vai ser? Com quem eu vou falar hoje, Espírito Santo, para eu passar um pouco desse seu amor para essas pessoas. Isso é a maior caridade. Você doar seu tempo para o outro, você passar o que você tem de luz do Espírito Santo, que são os dons do Espírito Santo, que são os frutos do Espírito Santo. Como é que as pessoas vão catar os frutos em você? Você é uma árvore e você tem os frutos, que é a bondade, benignidade, castidade, são os frutos do Espírito Santo, são 12. São 7 sacramentos e 12 frutos do Espírito Santo. Esses 12 frutos você demonstra com o seu testemunho. É assim que você sabe se você está com o Espírito Santo de Deus dentro de você. Você é uma pessoa calma? Você é uma pessoa que está conseguindo viver na paciência? Você é uma pessoa que está vivendo a castidade? Se for casado, só fica com a sua mulher. Se não for casado, está esperando. Não fica fazendo nada que não esteja dentro da castidade. Você tem a temperança, você tem a continência, você consegue a benignidade, a bondade, você demonstra isso, você tem a paciência, você consegue esperar no tempo de Deus, você está sendo essa pessoa. Se não, busque ser. Como? No treinamento, cara, no dia a dia. Vai deixando algumas coisas, vai vivendo o silêncio, e esse treinamento você vai rezando. Enquanto você está fazendo qualquer coisa, vai rezando. O que é rezar? Rezar é conversar com Deus, conversar com o Espírito Santo de Deus, conversar com o céu. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu estou apertando esse parafuso aqui direito, Senhor, me perdoe. Muito obrigado, me dê força. A força vem de Ti, Senhor, eu não tenho força para nada. Me dê força que o dia a dia é muito complicado. Me dá força, Senhor, para sustentar todo o dia de hoje. Você tem que pedir a Deus todo dia. A fé vem daí. Vem de você ter essa amizade com o Espírito Santo de Deus. O dia todo. Não deixa, esquecer muito tempo o Espírito Santo, não. Você vai e lembra de novo, Senhor, muito obrigado, Pai nosso que estás no céu, Ave Maria. Ou então fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por eu estar almoçando essa primeira parte do dia. Muito obrigado, Senhor, por eu estar jantando. Muito obrigado, Senhor, por eu estar dormindo. Ter uma cama para dormir, ter um local para dormir, ter água para beber, ter roupa para vestir. Muito obrigado, Senhor, por eu estar falando, estar comigo, entendeu? Você tem muito a agradecer, a sua vida é maravilhosa. Deus, Ele te ama. Deus, Ele é maravilhoso, Ele te ama. Você tem um dom maior que é o dom da vida. Faça da sua vida um soldado, um guerreiro de Deus, mostrando felicidade nas dificuldades, mostrando os frutos do Espírito Santo. Aí as pessoas vêm atrás de você para pegar esses frutos. Como é que a pessoa pega um fruto de uma árvore? Como é que a pessoa pega o fruto da árvore? É tacando pedra, é subindo. Então a pessoa vai vir com ignorância. Mas você vai demonstrar que está com esses frutos como? No silêncio. O que você vai fazer? Espera, a pessoa vem catando, tacando pedra. Quando ela vê o que não dá, você é o inimigo querendo perturbar. Aí você sabe que o Espírito Santo sempre vence. Você vai na temperança, na tranquilidade, conversa, calma. A pessoa começa a desabafar. Deixa a pessoa desabafar, cara. Você tem que demonstrar que você está buscando com todas as suas forças o Espírito Santo na sua vida. É assim que você demonstra. Aí a pessoa começa a falar, e ela fala, como é que você consegue ter tanta calma, ninguém consegue me ouvir? Você fala, é porque é Jesus. Aí você começa a falar, o Espírito Santo de Deus, Ele te ama. Você começa a falar para a pessoa, você tem que ser um canal da graça, você tem que ser um cano para essa água do Espírito Santo passar por você, através de você, para outra pessoa. Você está entendendo como é que é? Por isso que fala que a caridade é o maior de todos. Caridade com amor. Tudo que você for fazer, faça com amor. E aí a pessoa vai desabafando, você vai falando. Não precisa falar muita coisa não, só fala, o amor de Deus é maravilhoso. O Espírito Santo de Deus quer cuidar da sua vida, deixa Ele fazer parte da sua vida. Como? Vai conversando com Ele, vai pedindo, Espírito Santo de Deus, faça parte da minha vida. Você entendeu como é que aumenta a fé? Só com a vinda do Espírito Santo de Deus permanente na sua vida e permanecer. E agora, se Ele está agindo na sua vida, você tem que permanecer, fugir da situação de pecado, pequenos pecados. O pecado vem na cabeça, alguma coisa do passado, uma coisa que você fez um erro no passado, que seja de pornografia, que seja qualquer outra coisa.
Você vai lutando. Não deixa aquele pensamento virar uma atitude, não. Aí você vai lutando, aquele pensamento veio, você sai de perto, você reza um pouquinho, você fala, Senhor, me ajuda, vai pedindo ajuda para Deus. Jesus, eu te amo, louvado seja o Senhor, com piedade, perdão, Senhor. Eu sou uma pessoa que precisa aprender, não sei nada. Entendeu? Aí vai combatendo primeiro aqueles pensamentos que vêm. Esse pensamento vai enfraquecendo. Ele vai enfraquecendo. Você vai continuando e vai vindo de novo. Daqui a pouco você vai conseguindo entender como combater. E os combates maiores são a Bíblia. Você vai ler a Bíblia, mesmo sem entender. Lê uns pedaços, começa por João. Maravilhoso, João fala do amor, tanto que Deus ama a gente. Você vai lendo a Bíblia, mesmo sem entender, daqui a pouco você vai entendendo, você vai, caramba, é mesmo, você vai vendo que ela faz parte da sua vida, está tudo na Bíblia. Outra coisa é você buscar ver o lado do outro, o lado bom do outro. A outra coisa é você não falar muito, você buscar silenciar mais do que falar, ficar se justificando, tá brigando. Silencie, se for preciso, sai de perto. Você tem que se amar. Então a fé, ela não é individual. Por quê? Porque você precisa do outro para aumentar a sua fé. Como é que você aumenta a sua fé? Vivendo e revivendo a caridade através do outro. Então essa é a mensagem que eu queria passar para você, que está me ouvindo agora, aqui na comunidade, né, de Oração e Vida Miserados Pios, um canal do YouTube, né, que eu tive que abrir um canal há uns 3 meses atrás, porque o secretário de Cultura veio aqui, filmou o nosso trabalho aqui da Saca, falou para mim abrir um canal, eu abri e todo dia eu estou postando um vídeo e shorts, pego um pedaço desses vídeos, coloco nos shorts curtos, né, e todo dia eu fico postando, se quiser ouvir todo dia uma palavra, ou até mesmo um vídeo, você se inscreve, enfim, né, e que Deus abençoe, e que Deus ainda continue te iluminando, para você entender que a fé não é individual. Se você ficar fé, eu faço as coisas só para mim, não é fé. Fé tem que ter a caridade. A fé é você abrir, você tem que ser lembre-se disso, você tem que ser o canal da graça para os outros. Mesmo se eu, por exemplo, eu moro aqui na comunidade de oração, no momento eu estou sozinho, eu moro aqui há 13 anos. Já passaram mais de 1000 pessoas aqui, no momento eu estou morando sozinho, porque eu moro numa comunidade de oração, até o dia todo com oração, toco o sino. São 24 horas que eu tenho que tocar, e muita gente não consegue viver assim. Então tem 8 consagrados, 7, 8, eles estão no Brasil espalhados, vivendo sua vida normalmente. E você tem que ter a fé de, mesmo eu aqui, aí, eu estou atingindo a você, então é a caridade. Eu estou agora, com o maior amor do mundo, te passando o que eu estou sentindo através do Espírito Santo de Deus. Eu moro aqui em Flores de Goiás, aqui é um local, nesse local aqui é um assentamento que tem 13 anos, eu moro desde o começo do acampamento, do assentamento. Vim ajudar a minha irmã a ganhar uma terra, dos parentes dela lá, dos primos do marido dela e tudo, e acabei, falei, dá para ganhar, e sempre tive nessa cabeça, né, desde 25 anos de idade, é viver em comunidade de oração e tudo. Hoje eu tenho 46, tenho mais de 20 anos. E aí surgiu, e aí entrei junto com meu irmão, que estava no seminário na época, e fundamos, e junto com a presidente da associação, uma comunidade terapêutica em Brasília, e fundamos aqui, e aqui a gente ficou, e passou. E hoje eu estou aqui, vivendo o quê? Da fé. Inclusive aqui são 24 obras, a gente chama de obras de fé. Porque a gente não faz, meu irmão, deixa eu te explicar, a gente não faz as coisas porque sente, não. A fé não é sentimento. Se você está buscando sentimento, na fé está errado. Eu venho rezar aqui, nesse altar, que já teve missa, já teve batizado, já teve retiros. Aqui ele é consagrado. Servo de Deus Gilberto Maria Defina, está aqui uma relíquia. Aqui já teve o sacrário ali, só que como caiu e a gente não conseguiu construir de novo, teve que tirar o sacrário. Teve 7 anos com o sacrário, né? E aqui a gente, como tem essas obras de fé, por quê? Porque a gente vem, muitas vezes eu venho rezar, mas não é com vontade não. Eu venho por quê? Porque tem que rezar, porque a gente tem que buscar o primeiro compromisso, depois buscar a Deus.
Aí quando chega a rezar, ó, que maravilha, o Espírito Santo está agindo agora, eu estou feliz. A gente é feliz o tempo todo com o Espírito Santo de Deus. A gente não tem essa felicidade passageira. A gente não tem essa felicidade passageira que é droga, bebida, que é a coisa que preenche a nossa carência, só que carência de todos os modos, só que passageira. Então o que vai fazer você preencher a sua carência? A vida de oração a cada segundo, como fala também lá em Efésios 6, versículo acho que 13. Orar em todo tempo sem cessar, com amor, no Espírito Santo. Então o tempo todo você tem que sentir a presença do Espírito Santo na sua vida e pedir. Se você não sente, pedir. O que é sentir a presença? É perceber, não é um sentimento. É perceber que realmente o Espírito Santo de Deus age. E pode ter certeza, tanto de livramento que você já teve, mais um motivo para você agradecer. Por quê? Porque muita gente rezou por você. Então o ato de fé é rezar pelas pessoas. O ato de fé é você estar querendo ajudar as pessoas, e o ato de fé é você querer ver o lado bom das pessoas. Isso você está dizendo que o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida, porque Deus, ele fica olhando o nosso lado bom, ele não fica olhando o nosso pecado não. O pecado, ele, se você já pecou, você já pediu perdão, ele já fica para lá, ele fica olhando a sua força de vontade todo dia. Então, Senhor, peça a Deus, Senhor, venha neste momento, Senhor, aumentar a nossa fé, aumentar a nossa humildade, tira de nós, Senhor, todo o orgulho que possa atrapalhar a gente a buscar essa fé, Senhor. Dá-nos, Senhor, a calma e a paciência de acordar e dormir todos os dias com seu amor dentro da gente, pedindo e louvando, para que esse Espírito Santo de Deus nunca afaste de nós. Você tem que pedir para o Espírito Santo de Deus não afastar de você. Peça a Deus, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha perseverança. Senhor, dá-me humildade. Você tem que pedir a Deus. O Evangelho fala, pede na porta, que ele pede. Se você está buscando a Deus, você pede a Deus que uma hora ele vai te preparar para te dar aquilo que você pede, se for em nome de Deus, pelas coisas de Deus. Pede a Deus a conversão, que eu mais gosto de pedir a Deus, se eu preciso da conversão verdadeira, se a minha conversão é muito fraquinha, se eu não faço nem 5% que eu devia fazer, nem 2% que eu poderia fazer. A gente sempre poderia fazer muito mais. Senhor, perdoe, olha, pensa os 7 pecados capitais: gula, preguiça, avareza, todos aqueles pecados que a gente já faz, né? O orgulho é triste. Tem um pecado que é muito triste também, que é a mentira. Não existe mentirinha, irmão. Foge dessas mentirinhas. A mentirinha, o diabo é o pai da mentira. Não vive na mentira, nem que seja pequenininha. Lá em Apocalipse 22, versículo 15, fala assim, ó, último capítulo e última vez que Jesus fala na Bíblia para a gente diretamente. Ele fala assim, ó, estão fora os impúdicos, os idólatras, os feiticeiros, os idólatras e aqueles que amam e praticam a mentira. Pronto, última palavra de Jesus na Bíblia. Pode ir lá pesquisar. Apocalipse 22, versículo 15. Por que ele falou os que amam e praticam a mentira, não falou os mentirosos? Porque nós, que se a gente ama, se a gente mente, e com a mentirazinha a gente tem uma glorificação, com a mentirazinha a gente consegue resolver as coisas, a gente acaba amando e praticando a mentira. E aí fica fazendo parte da nossa vida. Não existe você querer se justificar na mentira. Ah, eu fiz isso, sim, eu fiz. Você foi lá, fui. Você fez isso, fiz. Não fez, então para que falar que fez? Por isso que fala, conhecereis a verdade vos libertará. Nem por isso você tem que sair falando tudo, não. Mas não fala mentira. Silencie. Não fala mentira nenhuma pequena mentira. Jesus é o Pai da verdade. Jesus é o Pai da sabedoria. Jesus é o nosso irmão, Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Jesus não precisou mentir. E hoje ele está na glória. Então busque, meu irmão. Busque a glória. Busque a vida eterna. Não fica buscando só as coisas aqui da terra. Passa mais tempo buscando as coisas na sua vida, as coisas eternas, as coisas de Deus. Aonde? Na sua família, no seu trabalho, no dia a dia, onde você passar. Busca pensando assim, o bem para aquela. Mesmo que você não conheça, dá ouvido àquela. Mesmo que você não conheça, reza, Senhor, ajude aquela pessoa. Alguém na televisão. Entende como é que é? A fé aumenta a partir do momento que você vai vendo as pessoas com o olhar de Deus. Quando Jesus ele curava, ele olhava e falava assim,
Você quer ser curado? A pessoa olhava em Jesus a fé e falava, sim, eu quero. Jesus sabia que ele queria. Ele vai lá e fala o quê? O que Jesus falava quando ele curava? Ele falava, vai, a sua fé te salvou, sua fé te curou, porque ele olhou a fé em Jesus. Então as pessoas têm que olhar em você essa fé. Então, meu irmão, seja um homem de fé, transborde, exale essa fé. Nos palavreados, não procura não ficar falando palavrão, não ficar falando mal de ninguém. Aproveita seu tempo, o tempo é curto, para falar coisas edificantes, para falar coisas de Deus, para falar coisas futuras, coisas tranquilas, coisas de paz, e para falar assim, eu estou passando por isso, mas a minha fé está me dizendo que faz parte, nada é por acaso, que o mistério de Deus é grande, que alguma coisa tem. Pode estar acontecendo o que for na sua vida, mas onde abunda o pecado, superabunda a graça, onde abunda essas coisas, onde acontecem essas coisas de dificuldade, de seja o que for, é porque tem alguma coisa ali que vai sobrepor. Então só espere, tenha fé, louve a Deus, que tudo vai dar certo na sua vida, hoje e sempre. Amém. Repete comigo. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio, eu renuncio, eu renuncio todo estratégia de Satanás na minha vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.